O universo não é apenas mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Sir Arthur Eddington, astrônomo inglês, 1882-1944. Aconteceu durante várias noites e centenas testemunharam essas luzes estranhas no céu. A televisão mostrou, os jornais noticiaram, as manchetes diziam pânico. A cidade entrou em pânico quando viu as estranhas luzes no céu. Vamos ao México na esperança de que será desta vez. Este vai ser o caso que vai nos dar exatamente o que estamos procurando. As evidências para mostrar ao mundo e provar que os OVNIs existem. Os OVNIs existem. O que não sabemos é o que eles são. A Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, ou MUFON, observa os céus e investiga as aparições assim que ocorrem. Seus pesquisadores usam ferramentas da ciência, da psicologia e da lei para se aproximar ao máximo da verdade. Não há dúvida que existam objetos voadores não identificados. Apenas a sua identidade permanece um mistério. O mistério dos OVNIs sobre a Terra. Creio que a primeira pessoa que encontrar uma imagem que seja absolutamente incontestável vai caracterizá-la como o cálice sagrado da caça aos OVNIs. Mas essa busca pelo cálice sagrado, por assim dizer, não pode nos influenciar. No México, registros fotográficos de 3 aparições exigem uma investigação da MUFON. Com a disseminação das câmeras de vídeo, telefones celulares e câmeras digitais, recebemos imagens o tempo todo. A questão é se são verdadeiras ou não. Há fotos que sabemos que são fraudadas. Houve uma série de fotos divulgadas pela internet que chamamos de Os Zangões e que nossos especialistas provaram ser falsas. São falsificações muito boas. A imagem tem muitos detalhes, o que inclusive pode indicar que ela é falsa, porque a uma distância assim não se veria tantos detalhes numa nave. Há uma série de técnicas para se criar imagens por computador. A concepção do próprio modelo, a iluminação, e depois vem a composição, que é a fusão da imagem criada com a foto da paisagem real. Me parece que vem ficando cada vez mais fácil a cada ano criar uma foto que parece real. É bem possível que as pessoas acreditem. Então, quando conseguimos uma foto verdadeira, precisamos ir atrás e analisá-la, porque ela pode ser a foto que vai provar que os OVNIs existem. Vamos ao México investigar 2 casos. Um deles é o de uma foto. Recebemos uma foto muito clara de um OVNI pairando sobre uma casa e ela foi enviada ao nosso especialista. No exame inicial, ele não encontrou indícios de adulteração. Uma coisa que eu notei foi que na base do objeto dá para ver o reflexo, ou uma coisa que parece o reflexo de um telhado em tom marrom. Pela minha experiência com fotografia, olhando esse objeto, me parece que ele estava bastante próximo. Acreditamos ser um caso que vale a pena investigar e a pessoa que bateu a foto está disposta a conversar conosco. Como temos uma testemunha, vamos entrevistá-la. Temos um outro caso em Mescala, no qual a população viu um objeto sobrevoar a cidade, parar no alto de um morro e provocar um apagão. Há muitas testemunhas e várias filmaram tudo em vídeo. Minha preocupação com a viagem ao México é que, apesar de todos os relatos que vêm desse país, não há nenhuma investigação séria acontecendo. Não dispomos de investigadores treinados na região para descartar os exageros e separar os fatos da ficção. Daí o meu receio de ir até lá e acabar descobrindo que essas histórias não produzirão os resultados que imaginamos. Isso faz parte da emoção de investigar OVNIs, porque temos que separar os fatos da ficção e determinar o que há de científico no caso. Mas, até certo ponto, existem coisas que não serão respondidas imediatamente. Cidade do México, 22 de agosto de 2008. O México é um foco de atividade de OVNIs.
Mas não sabemos o que é real e o que não é, porque lá existe uma predileção cultural pelo paranormal. Televisa e Malsan Produções apresentam... Inclusive, um dos programas de maior audiência no México é O Terceiro Milênio, com Jaime Maussan, que aborda o paranormal e promove a questão dos OVNIs como algo real. Jaime é uma celebridade no México e nós vamos encontrá-lo porque ele vai ser o nosso contato para chegar até Mescala e também para investigar o caso de Tepic. Conheço Jaime há 10 anos, mas nunca nos encontramos. Consegui uma boa entrevista para o próximo programa com a senhorita Josefina. A seguir, mostraremos um furo de reportagem no Terceiro Milênio. É por isso que ele faz o que faz e nós fazemos o que fazemos. Obrigado, Jaime. Faz tempo, amigo. É um prazer estar aqui no Obrigado por estúdio ter com vindo, você. hein? Agradeço muito, Não, Jaime. o prazer é meu. Obrigado por ter vindo. Como o programa do Jaime tem uma grande audiência no México, as pessoas estão sempre mandando vídeos e ele tem centenas desses vídeos em arquivo. Este é um vídeo feito por um índio, um verdadeiro índio maia. Ele filmou o objeto com o telefone celular. Em que ano ele foi feito? 12 de maio de 2007. Muito estranho. Já este vídeo é de Orizaba, em maio de 2007. Ele nos mostrou um número enorme de vídeos. Para mim, pareciam reflexos de lâmpadas no céu ou balões com formatos estranhos flutuando. Temos fotos ótimas das esferas. Esta é de Leon. Olhando esses vídeos, eu me pergunto como eles têm tanta sorte. Como conseguem tantas fotos de OVNIs? Não podem ser todos objetos não identificados, é impossível. Eles aparecem parados, movimentando-se juntos, movendo-se uns contra os outros. Onde traçar o limite entre a paixão por esse assunto e a propensão exagerada para acreditar? Este caso foi considerado verdadeiro. Um cinegrafista em particular atrai a atenção da MUFON. Quem fez esse vídeo? Este vídeo é de Arturo Robles. Certo. Como pode ver, ele foi muito bem gravado. Ele conseguiu acompanhar o objeto sem perdê-lo por um bom tempo. Ali. Esse é o de 1994? Sim. O objeto parece que está dançando. O Arturo é a pessoa que gravou o maior número e os melhores vídeos no México. Esse é do Arturo? É, ele foi feito pelo Arturo em 2006. Mostra nitidamente que o objeto tem forma de disco. É um vídeo interessante pela forma e pelo fato de que ele parece que está se movimentando e se inclinando ao mesmo tempo sobre uma espécie de eixo. Alguns desses vídeos são incríveis. Podemos conhecer o Arturo? Ouvi falar muito vocês bem vão dele. conhecer o Arturo. Estima-se que 10.000 aparições de OVNIs sejam relatadas todos os anos. A MUFON, Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, registra essas aparições, mas só investiga as que considera dignas de crédito. A seguir, um relato de uma dessas investigações. Há uma série de pessoas espalhadas pelo México que eles chamam de vigilantes, ou observadores do céu. Eles se dedicam a filmar qualquer coisa estranha. E aonde nós vamos A primeiro? MUFON começa a investigar alguns incidentes estranhos com OVNIs. Começando com uma série de vídeos feitos pelo fotógrafo Arturo Robles. E você pode nos levar até o seu escritório? Sim, claro. E depois podemos ir ao telhado e observar com você? Sim. Arturo Robles é o principal observador do céu no México e é o braço direito de Jaime. Ele fornece centenas de vídeos para o programa. E já que eu estava no México, não iria deixar passar a chance de conhecer o Arturo em pessoa e ver como ele trabalha. A minhoca é um objeto tubular. Tubular. Grande. Uhum. De todos os vídeos que Arturo filmou, os mais impressionantes são os que mostram objetos de aparência orgânica que lembram minhocas. Ele ficou conhecido mundialmente graças a esses vídeos.
Podemos ver como a minhoca mexe o lado esquerdo. E também parece que ela tem uma espécie de fluxo de energia à sua volta. Veja como é estranho. Veja, essa entidade não está sendo levada pelo vento, porque do jeito que está voando, ela está seguindo perfeitamente uma direção. Arturo, você acredita que isso seja uma entidade, uma criatura? Isso é difícil de responder, mas me parece que... Parece que sim. Parece que é. Essas não são as minhocas, são? Não. Os vídeos que o Arturo me mostrou são intrigantes, mas a forma como ele descreve esses objetos, as minhocas como criaturas vivas, me preocupa. Não sei como ele pode dizer isso simplesmente assistindo o vídeo. Acho difícil acreditar que a cidade do México seja sobrevoada por tantos OVNIs o tempo todo e que só Arturo consiga filmá-los. Para esclarecer a questão, eu pedi que ele me mostrasse onde filma os vídeos e ele me levou ao telhado. Aqui tenho uma vista total da cidade. E os vídeos que estávamos assistindo foram filmados aqui? Sim. Às vezes, com sorte, podemos ver com facilidade. É um objeto? Está vendo um objeto? Ah, não, é um pássaro. Onde está o pássaro? Já viu algum objeto? Estou vendo um objeto. Estou vendo o objeto. Eu vou lhe dizer o que é isso. Só preciso achar o foco. Eu tenho que olhar novamente. Se quiser, você pode gravar. Abra mais na horizontal. Arturo, você já viu alguma coisa parecida antes? Já vi esses objetos estranhos. Vou aproximar mais. A minha opinião inicial é de que não é um grupo de balões, porque o formato é diferente. Existe a possibilidade de que isso seja... eu não sei qual é a palavra... Lixo. Lixo, não é... Talvez seja... Basura, como se diz? É lixo, isso mesmo. Você consegue ver se ele está virando? Está. Isso é interessante. Eu vou dar uma pausa e ver o que temos aqui. Assim perde os detalhes. Mas, à primeira vista, eu diria que isso é uma coisa estranha. Desconhecida. Desconhecida, entende? Fiquei interessado na reação de Arturo diante do estranho objeto no céu, porque eu sabia o que era. Era um grupo de balões. Algumas horas antes. Estamos aqui na loja onde se vendem os balões. Vamos soltar os balões de filme de poliéster. Talvez o senhor Arturo Robles filme os balões em vídeo. Vamos ver a reação dele. A ideia era colocar o Ruben num parque a umas 10 quadras de distância e soltar um grupo de balões. Só para termos alguma coisa no céu que o Arturo pudesse perceber. Queríamos ver a sua reação ao vivo. Houston, lançamento confirmado. Não é um OVNI. Está vendo um OVNI? Na minha opinião, é muito esquisito. Eu não sei se esse objeto é um balão. Eu não sei. Arturo colhe o material. É ele quem grava as imagens em vídeo. Mas quem analisa cada uma delas no computador é o Jaime. Portanto, para saber como essas investigações são feitas no México, é com o Jaime que temos que falar. Você não precisa parar de falar, meu amigo. Estávamos procurando pela cadeia de evidência, que vai desde a coleta até a análise. Jaime, fomos à casa do Arturo ontem porque queríamos vê-lo observando o céu. Sei. Mas também queríamos saber se ele consegue distinguir o que muita gente acha que são balões nos céus. Queríamos ser honestos, queríamos ser bem francos com ele. Contamos logo de cara sobre a experiência que fizemos com o Arturo. Jaime e eu somos amigos há muitos anos. Fiquei um pouco preocupado com a reação dele. Eu acabei ficando numa posição um pouco constrangedora. Ele viu os balões, mas não conseguiu identificá-los através da filmadora. Acho que o que é importante nos vídeos do Arturo é que eles são muito bem gravados. Mas nós, os investigadores, é que temos de fazer a análise. Ele não é um analista, é apenas um câmera.
Alguns de seus vídeos são excelentes, eles podem ser apresentados em qualquer lugar do mundo. Eu entendo, e muitas vezes ele me manda coisas e eu digo, não, eu não gostei. Isto se mexe como um balão. Não sei se são balões, mas se movimenta como balões. A partir da análise que o Jaime fez do vídeo, de que eram balões, ficamos mais tranquilos quanto à sua capacidade de discernir o que é real e o que não. A MUFON se prepara para deixar a cidade do México na segunda etapa da sua investigação. Espere, eu vou avisar o James. James, parece que os planos mudaram um pouco. O objeto partindo com as mesmas características. Acho que no caso de fotos como essas, elas estão tão nítidas que eu vou dizer que são boas demais para serem de verdade. Por isso é muito importante estabelecer a identidade da pessoa que tirou a foto. Receber outras 3 fotos da nossa testemunha em Tepic foi literalmente incrível. Seria possível que a mesma pessoa conseguisse tirar tantas fotos nítidas de um OVNI durante o dia? Parecia bom demais para ser verdade. Ele não está pedindo dinheiro. Ele não está atrás da fama. Ele não está querendo coisa nenhuma. Inicialmente, o que eu sinto é que ele é sério. Esse sujeito pode ser muito ingênuo ou muito sortudo para ter fotografado assim esses objetos. Vamos descobrir. Conte tudo, desde que você tirou as primeiras fotos. As outras fotos, tudo. Tá. Conte tudo. Tá bom. Aqui. Por aqui. Daqui. Não, aqui. Aqui. Quer ver? Quer ver? Olha só. Sem serviço. Não tem nenhum sinal. Sem serviço. O celular não estava dando nenhum sinal em lugar nenhum, então eu vim até aqui passar uma mensagem de texto para minha namorada. O cachorro estava latindo e eu ouvi uma espécie de zumbido. Zzz. Então o que eu fiz foi parar de digitar. Eu olhei em volta e ali foi onde eu vi o objeto. Aí eu saí lá para fora. Eu tirei 1, 2. E o objeto começou a se mover para este lado. Então, eu recuei um pouco, até aqui, me virei e estiquei o braço para tirar a foto. A terceira. Carlos tirou 3 fotos e alguns dias mais tarde ele conseguiu outras fotos de um objeto voando a uma altitude maior. Uma das fotos que eu bati foi olhando para cima. Depois eu subi no telhado bem ali e tirei outra foto. O objeto se movimentou naquela direção. Carlos, uma pergunta. O que você pensou que fosse? Naquele momento eu não pensei no que era aquilo, no que poderia ser. Simplesmente eu vi e fiquei impressionado. A testemunha parece confiável. É preciso uma análise mais aprofundada. Os arquivos foram enviados para os Estados Unidos. Quando James Cameron me enviou uma série de fotos do caso mexicano, analisei os dados associados à imagem, que são os dados EXIF, que nós sempre verificamos. E o mais importante é a data e a hora. Em raros casos, podem estar errados, mas não estou convencido de que isso aconteceu. Aqui, aparentemente, a fotografia foi tirada em 11 de maio de 2008, pouco antes de 11 da manhã. A única coisa estranha é que, neste caso em particular, uma foi tirada cerca de 1 hora depois e mais uma um pouco depois. Os horários não combinam com o relato de Carlos. Carlos, está com seu celular? Aham. Está? Ótimo. Você pode achar as fotos? Quando você tirou as fotos, quanto tempo se passou entre a primeira e a segunda? Depois que eu me posicionei, 1 ou 2 minutos. Certo, 1 ou 2 minutos. Tive a sensação de que havia alguma coisa errada. Ele estava dizendo que bateu as fotos com 1 minuto de diferença. Mas o que ele dizia não era compatível com o registro dos dados da foto. Esta é uma boa foto. Gostei. Eu percebi aqui
alguns reflexos marrom avermelhados na base da nave. Isso me fez pensar que talvez seja realmente um OVNI pairando sobre o telhado. Mas nesta outra foto, se este objeto estivesse por ali durante 1 hora, eu não entendo por que não há outras fotos dele afastado das árvores. Eu não encontrei nenhuma assim. E com base no exame das linhas do telhado e da nitidez a essa distância, se ele estivesse a uma distância apreciável, aqui estaria um pouco mais embaçado, mas está tão nítido quanto a linha do telhado. E isso me diz que ele está sobre o telhado. Eu também percebi uma anomalia nesta foto, que é a associação linear deste galho que vai até o objeto. E bem aqui os pixels estão um pouco confusos. Isso me diz que talvez alguma bobagem tenha sido feita e que isso, na realidade, é uma haste inclinada segurando o objeto no ar. Eles usaram a vegetação para encobrir e depois apenas distorceram um pouco naquele pedaço, se a foto for falsa. O motivo dessa suspeita tem a ver com a próxima foto. Parece o mesmo objeto. Quando vi, eu gostei. Aproximei o objeto, como você está vendo aqui, e manipulei um pouco a imagem. E o resultado foi este aqui. Este retângulo ficou bem evidente. E dentro do retângulo, os pixels em torno do disco têm muito mais variação e detalhes do que os pixels em torno de outros objetos na mesma foto. Não é assim que uma imagem real ficaria. E houve um suspiro de desânimo na sala quando isso aconteceu. Isso era parte de outra foto. Ela foi cortada e depois colada, gerando uma outra foto. E para mim, quem falsifica uma, falsifica outra. Deixando de lado os motivos com relação à foto que Jaime chama de primeira, a análise preliminar do Mark é de que ela não foi alterada. Mas estamos olhando uma coisa que não é real. Um modelo de 1,20 m foi colocado naquela posição e então foi fotografado. Como isso pode ser feito? Bom, ele pode ficar pendurado por um fio ou num poste. Ou alguém pode ter jogado para cima. Eu não sei o quanto ele pesa. Eles podem ter jogado momentaneamente o objeto no ar. Mas no fim acredito que uma análise mais detalhada vai comprovar isso. A presença de um fio ou a ausência de um fio. Mas em algum momento, se a história não convencer, vamos ter que presumir que alguém jogou o objeto para cima. Certo. Em seguida, precisávamos confrontar a testemunha. Tínhamos que dizer tudo isso ao Carlos para ver qual seria a sua reação. Todos os investigadores da MUFON são voluntários. Eles são profissionais de várias áreas, como investigadores de polícia, designers gráficos e engenheiros aeronáuticos. E contribuem com suas habilidades em cada investigação. Mais cedo. Carlos, você está com o seu celular? Está? Uma série de fotos estranhas foram tiradas na cidade mexicana de Tepic. E elas parecem boas demais para serem verdadeiras. Após sua análise, a MUFON crê que elas foram forjadas. Sabendo que as fotos haviam sido mexidas, tínhamos que confrontar o Carlos. Então usei minha expressão de jogador de pôquer porque não podemos revelar à testemunha o que estamos pensando ou o que nós já sabemos. Queremos mostrar a você as análises preliminares que fizemos nas suas fotos. Esta é a primeira. Cada vez que você fotografa com uma câmera digital, ela registra o dia e a hora em que a foto foi tirada. E uma das coisas que nós percebemos é que esta primeira foto foi tirada em 11 de maio de 2008, às 10h59 da manhã. Agora, a segunda foto também foi tirada no dia 11 de maio de 2008, às 11h47 da manhã. Há uma diferença, é uma diferença de 48 minutos. Mas você nos disse que quando houve a aparição, isso levou apenas 1 minuto. Você tirou 3 fotos em 3 minutos. Mas a câmera está mostrando um intervalo de mais de 40 minutos entre as fotos. No mesmo dia, mas não na mesma hora. E não pode ter havido alguma alteração? Não, a menos que fosse de propósito. Porque elas não foram tiradas com esse intervalo de tempo de diferença. Tudo bem. Bom, isso é exatamente o que dizem os dados, certo?
Então agora vamos ver as outras fotos que você disse que foram tiradas 3 ou 4 dias depois. Esta é a pixilação da foto. Você está vendo que ela é desigual? O problema está em volta do objeto em si. Você vê que há um retângulo. Você está vendo como estes pixels são pequenos? Aqui, perfeitamente em volta do objeto? Uhum. Mas em nenhum outro lugar existe um retângulo desse tamanho. E isso é compatível com o que vemos em fotos que foram mexidas. Eu vim até aqui passar uma mensagem de texto para minha namorada. O cachorro estava latindo e eu ouvi uma espécie de zumbido. Zzz. Eu tirei 1, 2 e o objeto começou a se mover. O que são estes outros quadrados? São os pixels. Esses são os outros pixels da foto. E isto não pode ser um pixel? Não, não pode. Mostrei as informações ao Jaime, mas apesar de tudo, ele ainda queria acreditar que a história do Carlos era verdadeira e que ele estava sendo sincero e honesto. Tenho que dizer que pelo lado humano, como jornalista há 37 anos, eu acredito no Carlos pelo aspecto humano. E não entendo, fiquei muito confuso com os resultados técnicos. Acho que temos que nos aprofundar mais para chegar a uma conclusão. Mas nós estamos diante da declaração de uma testemunha contra uma análise técnica que é uma análise muito básica. Gostaríamos de manter contato com você e de lhe mandar o nosso relatório final. Vamos também manter contato com o Jaime, porque ele está muito interessado no seu caso e vai pedir uma análise a um outro especialista. Eu acredito que tanto nós quanto ele poderemos passar a você as conclusões finais. Tá. Em nenhuma das fotos, as datas e os horários combinam com o que ele contou. Essa é uma análise muito básica. Mas juntando isso com o exame que o nosso especialista fez, acho que temos um problema. O Jaime é repórter, é isso que ele faz. Ele produz um programa de TV que é transmitido para todo o México. Portanto, aqui estamos lidando com o que o Jaime quer tirar desse fenômeno versus o que nós queremos. Por isso, às vezes, não nos entendemos, já que, em vista do que nós fazemos, temos que cobrir todos os ângulos possíveis. Mas Jaime não, ele não ganha nada com isso. Estas imagens são verdadeiras? São. Como podemos saber se são verdadeiras? Como podem saber se são verdadeiras? Olha, eu acho que essas imagens falam por si mesmas. Eu bati as fotos. E eu não sou uma pessoa que mente. Eu não sou uma pessoa que está metida em, sei lá, coisas ilegais ou desonestas. Eu acho que eu tenho credibilidade para poder dizer que elas são reais. Chegamos até onde foi possível com o Carlos. Estamos convencidos de que as fotos não são verdadeiras, mas o Carlos mantém a sua posição. O Jaime está convencido de que estamos enganados. Ele quer que elas sejam examinadas por um outro especialista em fotografia. Olá, Guilhermo. Como vai? Tudo bem. E você? Bem, obrigado. Em algumas das imagens, cheguei à mesma conclusão que o Mark. Vi algumas distorções em volta do objeto. Mas não quer dizer que seja uma falsificação. Quanto mais longe o objeto estiver da câmera, mais pixelação você vai encontrar. Jaime, eu não sou um especialista, mas isso, para mim, parece incoerente. Imagino que se o objeto estivesse contra as nuvens, não veríamos esse retângulo de pixelação. Estaria tudo branco, igual ao que se vê no restante das nuvens. Foi isso que eu também pensei. Mas parece que ele acha o contrário. Não fiquei impressionado com o especialista do Jaime. É óbvio para qualquer um que o objeto parece colocado ali de propósito. Não é um efeito natural da câmera. A única coisa que para mim é irrelevante é o problema da data no EXIF. Ela pode ter sido afetada se a bateria do garoto arriou. O que eu posso dizer é que a foto é autêntica. Eu não levaria em conta a questão da data. Pense no seguinte, eles são seres muito mais inteligentes e podem manipular a eletrônica e as mentes. A foto adulterada? Acho que não. Esse é um especialista em fotografia. Se esses seres são tão poderosos que podem atravessar as galáxias, com certeza eles podem alterar os dados das fotos. Bom, para mim já chega. Jaime, obrigado pela sua atenção. Que é isso? Muito obrigado. Acho que o Carlos pensou que seria engraçado forjar essas fotos e colocá-las no programa do Jaime. Se não fosse pela nossa investigação, ele teria conseguido. Enviamos as fotos para um especialista independente da MUFON e ele concorda que elas foram adulteradas.
A questão da autenticidade das fotos permanece sem solução. Jaime insiste em que o aspecto mais importante de uma investigação é a testemunha. E tem mais um. A última etapa da investigação no México está prestes a começar. Uma cidade inteira vê uma aparição. O que a população viu? Um especialista em animação forense da MUFON junta-se ao grupo. Estamos indo para Mescala para investigar o testemunho em massa de uma aparição. O que nos trouxe originalmente ao México foi a dimensão e o escopo da história. Olha aquela luz! Vocês estão vendo? É uma luz! Para ver movimento. O que nós sabíamos sobre o que aconteceu em Mescala se baseava na notícia de jornal que falava sobre os eventos daqueles 3 dias. Os relatos diziam que foi visto um objeto voando pela cidade e que ele parou sobre um morro. E o artigo de jornal fala em criaturas que desceram em terra. A aparição de Mescala é muito singular porque é uma das poucas em que toda a população saiu às ruas para testemunhar o evento. Todo mundo viu a luz. Fosse o que fosse, fez com que todos saíssem de casa e falassem sobre o assunto durante semanas. Mas não sabemos o que era aquilo. Achei fascinante o efeito eletromagnético direto registrado em vídeo e que mostrava uma luz e seu efeito direto na eletricidade da cidade. Acho que isso nunca foi filmado antes. Para mim, isso era impressionante, uma das melhores evidências que eu já vi em termos de efeitos eletromagnéticos. Começamos nossa investigação conversando primeiro com o prefeito da cidade. Esse é o pessoal do Discovery Channel. Olá, Vieram para uma muito investigação. prazer. Foi bem ali, naquele ponto. Ali onde fica aquele morro mais baixo. Ali onde está aquela sombra. Foi ali que aconteceu. O fenômeno durou 3 noites. Mas algumas pessoas conseguiram filmá-lo durante o dia. Era uma esfera prateada que ficava iluminada. E houve pânico? Ficaram muito assustados? É. Sentiram medo? Sim. Inclusive, você pode conversar com a minha sobrinha, sabe? Ela viu e até começou a chorar. Conta pra ele o que você viu. Tá aqui, olha. Eu comecei a filmar, mas eu fiquei com um pouco de medo porque eu nunca tinha visto nada parecido. Nossa ideia era montar uma animação com base nos relatos sobre o que aconteceu em Mescala. E depois, mostrá-la à população reunida, para quebrar o gelo e deixar as pessoas falar. Foi provavelmente a locação mais rústica que já usamos para tentar fazer uma animação gráfica. Muito distante de um estúdio de animação. Queríamos mostrar a animação às pessoas para observar a reação delas, se elas concordariam com a representação, se todas diriam que o objeto havia sobrevoado a cidade. Estamos muito agradecidos por vocês estarem aqui conosco. Quantos de vocês se lembram daquelas noites? Estavam aqui quando a luz apareceu ali naquela montanha? Eu estava aqui, eu vi sim. Tudo bem. Eu vi. Agora nós vamos mostrar um filme curto e queremos saber se o que vocês vão ver agora se parece com a luz que vocês viram naquelas noites. Você viu a luz que apareceu na montanha? Você viu? Havia um reflexo muito grande, mas era um reflexo imenso, enorme mesmo. As pessoas disseram que a animação foi um fracasso total. Vocês viram uma luz que estava sobrevoando a cidade? Não. Não? Só vimos no alto Estava da montanha. Foi isso. lá no alto, lá na montanha. Mas No vocês alto não da viram montanha, aqui sobre a foi. cidade? Não, aqui na cidade não, só lá na montanha. Tudo bem. Em resumo, o que eles disseram foi que o objeto não sobrevoou a cidade. Não aconteceu nada depois disso. Ele ficou parado na montanha? Ficou na montanha. Estávamos chegando à realidade da situação.
e não construindo uma fábula sobre aparições de OVNIs. E o que a senhora acha que era? É o que queremos saber, o que era aquilo, é o que queremos saber. O que era? Mas o que você acha que era? Eu não sei, eu não entendo nada disso, eu não entendo. A essa altura, constatamos que não se tratava de um caso clássico de OVNI, e sim apenas uma luz brilhante no alto de um morro que surtiu um efeito eletromagnético direto na cidade. Agora era uma luz na montanha, nada voando. Acho que a animação ajudou a separar a fábula da realidade. E a nossa tarefa passou a ser descobrir o que as pessoas viram na montanha. Na manhã seguinte. Por sorte, Mescala é uma cidade pequena e não é difícil encontrar pessoas que viram o fenômeno. Foi nesse momento que apareceu a bola de luz. Aí eu quis tirar uma foto, mas não consegui. Foi bem ali, entre aquelas árvores, está vendo? Foi bem ali. Sei. Para mim, aquilo tudo era uma coisa sobrenatural. Como o clarão de um raio, bem ali naquelas árvores. Entende? Muito obrigado. Conversando com as testemunhas, elas descreveram uma experiência muito estranha. Você também viu a luz? Sim, eu vi a luz na noite do primeiro dia. Eu não percebi se havia outra coisa, se algum objeto voou em disparada. Era apenas uma luz que resplandecia. No jornal da cidade que nós conseguimos, nós lemos que, segundo os moradores, essa luz irritava os olhos ao se olhar para ela. Eu não atendi nenhum paciente que tenha se queixado de problemas nos olhos, que estivesse com irritação ou com os olhos vermelhos. Não. Tudo bem. Portanto, conseguimos eliminar todos os elementos sensacionalistas da história e restou apenas uma luz. Assim, nós passamos a nos concentrar na hipótese de ter ocorrido algum problema com a rede elétrica. Decidimos voltar ao que conhecíamos, ou seja, o vídeo mostrado na TV mexicana. Você viu este vídeo? Vi. Este é um vídeo que mostra primeiro a câmera se concentrando numa luz forte. E depois aparece uma série de luzes. Aí está, é isso viu? mesmo. Quem fez esse vídeo foi Oscar Franco. Parece que ele filmou de um telhado. Bom, ele diz que o vídeo foi feito sobre um telhado e que talvez, olhando para baixo, ele tenha filmado algumas luminárias da rua. Talvez ele sabe depois... de que telhado isso foi filmado? De que casa foi filmado? Foi desse lado da cidade. Peça para alguém chamar o Oscar rápido, por favor. Vai ser bom se ele vier. Algumas pessoas dizem que quando tentaram filmar com o celular, ele desligou. Certo. E Então, essa situação não aconteceu com você? Não, nada disso. Por que não assistimos ao vídeo e você vai nos dizendo o que estava acontecendo? Quem estava com você? Vá nos explicando. Olha a luz que vocês estão vendo. Está ouvindo as pessoas dizendo, olha as luzes, estão diminuindo. As luzes, elas estão diminuindo. Sei. Bem agora, viu? Certo. O Oscar é um rapaz muito inteligente e totalmente cético. Acho que ele ficou tão intrigado quanto nós ficamos com o filme, mas ao mesmo tempo queria encontrar alguma explicação lógica do que aquilo poderia ser. E o que você acha das pessoas na cidade pensarem que foi um OVNI? Eu não acredito nessas coisas. Está dizendo que continua não acreditando? Não acredito nessas coisas e tenho quase certeza de que foi um transformador que explodiu. Não transformador, só os cabos. Bem aqui. Exatamente nesse ponto. Eu fiquei aqui com a minha câmera digital, filmei daqui de cima. Oscar, você consegue me mostrar exatamente onde viu a luz? Se eu me lembro corretamente, tá vendo aquela última torre com os cabos de força? Sim, estou vendo os cabos de força na torre. Foi em algum lugar por ali, eu não sei, mas pelas luminárias da rua podemos descobrir exatamente onde a luz estava. Bom, agora o próximo passo seria trazer um especialista em redes elétricas para avaliar onde a luz estava, baseado nas fotos, e nos dizer se aquilo poderia estar relacionado com a rede elétrica. A força concentrada num curto-circuito não chega às lâmpadas. Nós queremos solucionar, mas outros querem perpetuar. A MUFON anualmente investiga em média 5.000 aparições de OVNIs, das quais aproximadamente 85% são descartadas como erro de identificação de fenômenos naturais, obras humanas ou fraude deliberada.
15% permanecem sem explicação. A luz em Mescala seria um OVNI ou um fenômeno elétrico causado pelo homem? Com uma investigação séria e adequada, conseguimos chegar ao fato básico de que se trata de um único objeto, próximo das linhas de alta tensão. Por isso, achamos que poderia haver uma relação direta entre a rede elétrica e o OVNI. Se conseguirmos tirar umas boas fotos de dia e sobrepô-las ao vídeo transmitido pela TV mexicana, e ainda estimar a que distância as luzes menores estavam, então vamos descobrir onde se deu a luz mais forte na paisagem. Isso está longe de ser conclusivo, mas pelas evidências fotográficas, a luz apareceu em algum lugar da encosta, próximo ao entrocamento das linhas de alta tensão. É uma reviravolta na nossa investigação, mas é hora de examinar o fornecimento de eletricidade de Mescala. De volta à Califórnia, Ruben leva o vídeo de Mescala a um especialista. Tínhamos que descobrir o que aconteceu em Mescala e procuramos um especialista, Charles Fetterman. Charles tem mais de 47 anos de experiência no setor de energia elétrica e ele entende muito do assunto. Me parece que isso é uma fonte de energia elétrica de grande potência, como se fosse uma linha de alta tensão. As linhas de 115 mil volts, por exemplo. É uma luz, mas com tons que variam do azul ao branco. E ela pulsa. Está tremeluzindo. Isso é sinal de um curto-circuito. O que causaria esse arco voltaico? Bem, basta um galho alcançar de um cabo até a torre, que é aterrada, para causar um curto. E esse arco pode durar até quantos dias? Bem, quanto menor o galho, mais rapidamente ele se apaga. Pelo que sei, esse durou mais que um dia. E, portanto, levou algum tempo para queimar. Soubemos que houve oscilação na iluminação. E isso é normal? Isso seria coerente com o curto intermitente. Quando a bola de luz se intensifica, as luzes do vilarejo ficam mais fracas. Eu aprecio a paixão e a franqueza que o povo mexicano tem com relação aos OVNIs. Mas, em última instância, ambos os casos se revelaram obras humanas, sejam acidentais ou intencionais. A esperança em toda investigação de OVNI é encontrar um traço, uma prova irrefutável que irá levar todas as investigações ao novo patamar. Isso ainda não aconteceu. Mas sempre é o próximo caso. Na minha opinião, com relação aos OVNIs, a esse fenômeno, há pessoas como nós, da MUFON, que querem solucionar o mistério. Essa é a nossa meta, chegar a alguma conclusão sobre o que é esse fenômeno. Mas há outras pessoas que querem perpetuar o mistério. Esse é o objetivo delas, manter o assunto e também a mitologia vivos. E é aí que acontece o conflito de interesses. Enquanto nós queremos solucionar, outros querem perpetuar. Existe um adendo sobre a experiência com os balões. Apesar das evidências, é desejo de muitos que a verdade apareça. Onde está o pássaro? Você quer dizer o objeto? Que objeto? Alguém apelidou isso de OVNI transmutante, mas na realidade são balões que soltamos da nossa experiência. Ao fundo dá para ouvir as vozes, dá para ouvir o James e o restante da equipe, os outros investigadores. Não parece um balão. Isso é engraçado. Eu não acredito. E alguns dos comentários, eu fico surpreso que as pessoas acreditem que isso é um objeto transmutante. Essas pessoas vão ter uma triste surpresa quando descobrirem a verdade. Eu só digo, haha, eu sei porque fui eu mesmo que soltei esses balões. Versão brasileira, DPN Santos. O universo não é apenas mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Sir Arthur Eddington, astrônomo inglês, 1882-1944.
Aconteceu durante várias noites e centenas testemunharam essas luzes estranhas no céu. A televisão mostrou, os jornais noticiaram, as manchetes diziam pânico. A cidade entrou em pânico quando viu as estranhas luzes no céu. Vamos ao México na esperança de que será desta vez. Este vai ser o caso que vai nos dar exatamente o que estamos procurando. As evidências para mostrar ao mundo e provar que os OVNIs existem. Os OVNIs existem. O que não sabemos é o que eles são. A Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, ou MUFON, observa os céus e investiga as aparições assim que ocorrem. Seus pesquisadores usam ferramentas da ciência, da psicologia e da lei para se aproximar ao máximo da verdade. Não há dúvida que existam objetos voadores não identificados. Apenas a sua identidade permanece um mistério. Ele tem centenas desses vídeos em arquivo. Este é um vídeo feito por um índio, um verdadeiro índio maia. Ele filmou o objeto com o telefone celular. Em que ano ele foi feito? 12 de maio de 2007. Muito estranho. Já este vídeo é de Orizaba, em maio de 2007. Ele nos mostrou um número enorme de vídeos. Para mim, pareciam reflexos de lâmpadas no céu ou balões com formatos estranhos flutuando. Temos fotos ótimas das esferas. Esta é de Leon. Olhando esses vídeos, eu me pergunto como eles têm tanta sorte. Como conseguem tantas fotos de OVNIs? Não podem ser todos objetos não identificados, é impossível. Eles aparecem parados, movimentando-se juntos, movendo-se uns contra os outros. Onde traçar o limite entre a paixão por esse assunto e a propensão exagerada para acreditar? Este caso foi considerado verdadeiro. Um cinegrafista em particular atrai a atenção da MUFON. Quem fez esse vídeo? Este vídeo é de Arturo Robles. Certo. Como pode ver, ele foi... O mistério dos OVNIs sobre a Terra. Creio que a primeira pessoa que encontrar uma imagem que seja absolutamente incontestável vai caracterizá-la como o cálice sagrado da caça aos OVNIs. Mas essa busca pelo cálice sagrado, por assim dizer, não pode nos influenciar. No México, registros fotográficos de 3 aparições exigem uma investigação da MUFON. Com a disseminação das câmeras de vídeo, telefones celulares e câmeras digitais, recebemos imagens o tempo todo. A questão é se são verdadeiras ou não. Há fotos que sabemos que são fraudadas. Houve uma série de fotos divulgadas pela internet que chamamos de Os Zangões e que nossos especialistas provaram ser falsas. São falsificações muito boas. A imagem tem muitos detalhes, o que inclusive pode indicar que ela é falsa, porque a uma distância assim não se veria tantos detalhes numa nave. Há uma série de técnicas para se criar imagens por computador. A concepção do próprio modelo, a iluminação, e depois vem a composição, que é a fusão da imagem criada com a foto da paisagem real. Me parece que vem ficando cada vez mais fácil a cada ano criar uma foto que parece real. É bem possível que as pessoas acreditem. E o de ir até lá e acabar descobrindo que essas histórias não produzirão os resultados que imaginamos. Isso faz parte da emoção de investigar OVNIs, porque temos que separar os fatos da ficção e determinar o que há de científico no caso. Mas, até certo ponto, existem coisas que não serão respondidas imediatamente. Cidade do México, 22 de agosto de 2008. O México é um foco de atividade de OVNIs, mas não sabemos o que é real e o que não é, porque lá existe uma predileção cultural pelo paranormal. Televisa e Malsan Produções apresentam... Inclusive, um dos programas de maior audiência no México é O Terceiro Milênio, com Jaime Maussan.
que aborda o paranormal e promove a questão dos OVNIs como algo real. Jaime é uma celebridade no México e nós vamos encontrá-lo porque ele vai ser o nosso contato para chegar até Mescala e também para investigar o caso de Tepic. Conheço Jaime há 10 anos, mas nunca nos encontramos. Consegui uma boa entrevista para o próximo programa com a senhorita Josefina. A seguir, mostraremos um furo de reportagem no terceiro milênio. É por isso que ele faz o que faz e nós fazemos o que fazemos. Obrigado, Jaime. Faz tempo, amigo. É um prazer estar aqui no Obrigado por ter estúdio com vindo, você. hein? Agradeço muito, Jaime. Não, o prazer é meu. Obrigado por ter vindo. Como o programa do Jaime tem uma grande audiência no México, as pessoas estão sempre mandando vídeos e... Então, quando conseguimos uma foto verdadeira, precisamos ir atrás e analisá-la, porque ela pode ser a foto que vai provar que os OVNIs existem. Vamos ao México investigar 2 casos. Um deles é o de uma foto. Recebemos uma foto muito clara de um OVNI pairando sobre uma casa e ela foi enviada ao nosso especialista. No exame inicial, ele não encontrou indícios de adulteração. Uma coisa que eu notei foi que na base do objeto dá para ver o reflexo, ou uma coisa que parece o reflexo de um telhado em tom marrom. Pela minha experiência com fotografia, olhando esse objeto, me parece que ele estava bastante próximo. Acreditamos ser um caso que vale a pena investigar e a pessoa que bateu a foto está disposta a conversar conosco. Como temos uma testemunha, vamos entrevistá-la. Temos um outro caso em Mescala, no qual a população viu um objeto sobrevoar a cidade, parar no alto de um morro e provocar um apagão. Há muitas testemunhas e várias filmaram tudo em vídeo. Minha preocupação com a viagem ao México é que, apesar de todos os relatos que vêm desse país, não há nenhuma investigação séria acontecendo. Não dispomos de investigadores treinados na região para descartar os exageros e separar os fatos da ficção. Daí o meu receio.